Cássio acabou nos levando para aquele que talvez seja o tema mais importante. Eu escrevi apenas uma tuitada sobre esse jogo. E a minha curta mensagem no Twitter, ou no X, antigo Twitter, foi justamente sobre o saldo da partida. Isso. Qual é o saldo da partida para mim? Até então ali 60 horas, mas vamos tratar como 2 dias. São 48 horas para o Sport elevar a sua competitividade para o patamar satisfatório, dentro da lógica do estadual. Deixa a Série B um pouco para depois. E são 48 horas para contactar, acertar, trazer e inscrever. Os novos jogadores têm que estar inscritos até o final, até 18 horas da sexta-feira, são 48 horas. Exatamente. A gente tem agora 48 horas para o Sport agir. 48 horas para o Sport encontrar possibilidades, tá, de reforços para 3 posições. 3 a 4 posições, mas eu vou considerar que uma delas já é descartada num nível maior de possibilidades, que é o camisa 10. Tanto o Max quanto o Depena não são necessariamente meias clássicos. Cauê tem destacado nos nossos programas que tanto o Max quanto o Depena têm jogado mais caindo pela esquerda. E Cauê ainda vai além. Os melhores momentos da carreira de Depena, na Ucrânia e na chegada ao Brasil, foram jogando aberto. E a gente viu hoje ele entrando como meia. Porque Max e Depena, eles chegam ao Sport no vazio deixado pelo não de Lucas Lima. Então, para mim, uma das posições que, se o Sport tivesse um meia de qualidade, ajudaria demais a corrigir. Seria ramificando os problemas, tá? Se você coloca um meia de qualidade, os problemas, a solução para os problemas vai se ramificando. Você melhora o desempenho dos pontas, você melhora os volantes. Um bom meia que faça a bola fluir, ele é decisivo. Mas eu imagino que no planejamento do Sport, Max e Depena são esses jogadores. Pelo menos por enquanto, tá? Cá entre nós, eu não entendo por que Lucas Lima foi descartado, ele deu um não. E se tiver ré, eu não consigo votar. Assim. Eu acho que a ré foi descartada. Criou uma situação terrível com a entrevista que Ítalo deu, dizendo que não queria o jogador, depois teve a rescisão contratual. Mas a verdade é que 2, 3 semanas depois, Lucas Lima não tem time. E se não Lucas tem especulação Lima de time. Não tem envolvimento com nenhum time. E se não tem, é porque não estão chegando no salário que ele queria. Tinha informações de que ele não queria jogar no Remo. Então vamos desconsiderar que o Remo pode até ter oferecido mais, mas ele enxergava no Remo um potencial de viver o que ele viveu no Sport ano passado, e ele não quer passar pelo que ele passou. Então ele não quer, de novo, por exemplo, no Choque de Cultura ele foi eleito o pior jogador do campeonato. Ele não foi o pior jogador do campeonato, mas ele é um cara famoso, ele é um cara que tem peso, então ele é o gera símbolo. Like. Ele é o símbolo. Vai dizer que é ele ou Matheus Alexandre. Quem conhece Matheus Alexandre? Exatamente. Ninguém vai dizer que é Matheus Alexandre. Tá? Ninguém vai dizer que são... Ele foi o símbolo. E se ele fosse pro Remo, corria o risco dele também ser o símbolo de um novo rebaixamento. Isso tudo vai pesando nas costas dele. Lucas Lima preferia um projeto de acesso. Mas se a gente colocar na mesa de forma muito fria, que times têm projeto de acesso no patamar que possa pagar o que ele recebe? O Fortaleza, ele já saiu de lá, então não vai. O Ceará não vai. Tem vinda e tem toda a questão, não é um jogador com perfil para ir pro Ceará. Não vai assim. Se fosse uma condição para o Ceará, tu acha que a porta fechada? Não, eu acho que é por Vina. Por Vina. Já tem um cara que por valores envolvidos. Tem valor envolvido, entendeu? Valores envolvidos. Não acho que pela relação com o Fortaleza, acho que iria tranquilo. O próprio Pedro Henrique é muito caro ainda também pro Ceará. O Ceará tem peso. Eu acho que Vina ocupa o espaço que o vai ocupar ali. O Ceará tem
salários de Lucas Lima já no elenco. Tem Vina, tem Pedro Henrique, tá? Não sei quanto o Mateuzinho vai receber lá, mas não chega nisso. Mas o Ceará já é um time meio próximo do seu limite financeiro. Tem o Goiás, que os rumores eram de que ele queria ir pro Goiás, Por conta mas da foi relação com o Daniel. passando, mas foi passando, e não chegou nada até aqui. E eu sinceramente, da própria informação que chegava do Sport, eu não acho que ele seria porta tão fechada. Agora, depois do executivo dizer que ele não interessava, enfim, eu acho que se perdeu ali a oportunidade de estar casas à frente, passos à frente, porque, spoiler, não vai encontrar um jogador por esse preço e pela capacidade de entrega que ele tem. Porque a gente fica falando por esse preço, parece que a gente está falando de 770 mil reais. Parece que a gente está falando 500 mil reais. Não, é 330. Sabe? Eu acho que Depena e Maxi juntos chegam nesses 330 ou se aproxima. Não, mas aí veja, mas aí era o objetivo inicial, era pegar esses 330 Lucas Lima e trazer 2 ou 3. E trazer 2 ou 3. Mas então, aí assim, eu prefiro o que tinha. Não, tudo bem, mas não essa preferência, mas só pra dizer que, porque tu fez um pensamento reverso do que o Sport fez, assim, se ter esses jogadores era melhor fazer isso, mas na verdade a direção do futebol do Sport, ela pensou justamente, em vez de ter 330, eu prefiro ter detalhe, eu tenho essa margem pra folha. Eu acho que eu teria ficado com o Lucas Lima também, tá? Mas assim, o Sport preferiu ter esse 330 diluído em outros reforços. Aí, obviamente, é uma aposta, tudo é aposta na hora que você faz nesse sentido, é uma aposta que os jogadores que você trouxe dentro dessa margem, que eles precisam dar certo, para que o diretor diz, tá vendo? Porque, no fim das contas, no final do ano, um lado vai dizer, era melhor ter ficado Lucas Lima, outro vai dizer, tá vendo? Não tem um meio termo disso. Teve um programa recente que eu e Cássio, a gente criou, dentro do atual elenco do Sport, a gente criou 2 tons aqui de urgências, tá? Em vermelho, eram urgências para ser resolvidas até sexta-feira, para o pernambucano. Em laranja, urgências para o brasileiro, tá? A gente fez esse programa recentemente. E o meio, a gente acha que no pernambucano aguenta. Vamos ver até onde eles vão, Max depende. Então, por isso que eu falei que o jogo de hoje ele reforça as necessidades que a gente já sabia. Estiquei até muito o debate pelo meia, porque essa questão do Lucas Lima... 2 questões. Mas talvez tenham urgências mais latentes, né? 2 questões que me incomodaram, 3 questões que me incomodam nesse início de trabalho de Ítalo, foi Lucas Lima, Mateuzinho e a questão do goleiro. Essas 3, tá? Eu acho que as coisas foram construídas... a de Fábio e o Matheus também me incomoda demais e já falei isso algumas vezes. Acho... enfim. Eu vou citar outra, que é polêmica. A gente até falou antes aqui. Sim. Eu acho que Carlos Alberto poderia estar nesse grupo aí. Sobretudo se não for. Eu acho que ele, no mínimo, vem, se apresenta, fica aqui. Detalhe, ao contrário de Lucas Lima... Depois vai ser emprestado, pô. Carlos Alberto foi caríssimo, mas o salário não é caro. Não é caro, exatamente. O salário é pagável. Não fez 6 gols na Série B ano passado. É melhor do que Marlon. É melhor. É melhor do que Gustavo Maia. Podia ter Marlon também. Podia. Mas diga assim, é mais um aqui pra você estar num elenco que Roger já tá se queixando disso. Que pegou, e é fato, pegou um elenco com 8, 12, sei lá, na representação. Fato. Hoje tem um pouco mais do que isso, mas ainda tá carente. Então assim, é gente que o Sport tá pagando do mesmo jeito, mas que poderia estar aqui jogando 10, 15, se for bem, 20, 25 minutos. Pode ajudar uma coisa ou outra. Meu velho, eu acho que aí eu acho que é uma bomba, tipo do Fortaleza, que o Sport precisa desarmar. Não é muito caro pra... Mas eu acho mais fácil desarmar com um cara aqui do que com um cara treinando numa academia em Campina Grande ou João Pessoa, sei lá onde é que o cara tá. O cara tá lá o cara tá lá treinando sozinho em casa, ou seja, o cara tá descartado. Na hora que vamos ver da negociação... Eu não sei como o Carlos Alberto tá procedendo nesse momento, se ele tá na academia, se tá treinando, se já tá certo. Veja, eu acho que assim... o contrato dele com o Sport continua sendo longo, o investimento foi enorme, mas a volta, eu acho que se fosse uma volta, não caberia, não. Ele é um símbolo, não é culpa dele, não, tá? Detalhe, mas ele é um símbolo da gestão do Sport. Mas Matheus também é.
Matheus Alexandre também é. E eu tá gastei aí. quantos minutos aqui falando de Matheus Alexandre? Mas tá aí. Mas então, veja só, e não dá. A gente tá insistindo, tá vendo a insistência de Matheus Alexandre. Carlos Alberto seria a mesma coisa, seria, qualquer outro atacante já teria sido liberado como ele foi liberado. Ele foi, voltou quando foi do Ceará. Assim, veja só, hoje eu não testaria. Eu colocaria do jeito que parece que tá sendo, que seria encontrar um novo local, um novo clube. Parece que tá sendo e não mas sai. Não tá sendo. Parece que tá sendo, mas não tá Fechou sendo. o mês já, né? Veja. Faz mais de um mês. O salário debitado, né? Veja, não tá pagando, só tá pagando pra quem tá aqui. Não, parece que tá sendo, senão ele tava treinando. Veja, o Sport tá tentando. Não dá pra dizer que não sei se o Sport tá tentando. Não, tá tentando, então, tô dizendo, mas não, tá conseguindo. parece que tá... Porque veio a história que ele ia pra China como se tivesse engatilhado e ele não foi pra China. Mas como não tá pagando? Tá pagando aí. Não, vai pagar aí ele vai pagar porque ele é ativo, né? Vai pagar ele, claro que ele vai pagar. Porque senão perde o jogador. Mas vamos pros pontos. Só não vai pagar quem entrou na justiça, que é Pablo. Hoje é Pablo, que o Mateuzinho já tirou, né? Vamos para os pontos, tá? Que são as prioridades. Esticamos muito a corda no meio, mas o jogo de hoje, a gente fez isso aqui antes da partida, tá? E a atuação do Sport contra o Decisão sublinhou justamente as 3 posições que gritam por uma urgência de qualificação. São lacunas, são buracos do elenco. Não é que tem jogador... tem 2 jogadores e os 2 estão mal. Não tem jogador no nível minimamente aceitável para seguir, tá? A primeira posição é a questão do goleiro. Raus, ele foi, desde o dia que veio a especulação, foi dito que não existe na carreira dele nenhum sentido em Raus se tornar goleiro titular do Sport em 2026. Ele poderia vir pro Sport, a questão não é essa. Até poderia vir pro Sport compor o grupo. Exatamente, mas não ser o goleiro da transição do clube para 2026. Eu acho que até como reserva já geraria um incômodo. Até geraria um incômodo como reserva. Mas titular é assim. Mas é o que eu falei, veja só, Raus, até janeiro de 2025, não poderia vir pro Sport. Sob hipótese alguma. Sim. Até janeiro de 2025. Aí nem pra ser reserva. Nem pra ser reserva, tá? Se bem que veio cada pecinha também, né? Saulo. Mas, veja só, Saulo aí jogou no Botafogo, não sei o que, tem umas... Raus, veja só, jogou no Vasco, eu diria também, né? Mas, até janeiro de 2025, seria um nome inaceitável, não podia passar da porta. Foi titular do Vila Nova o ano inteiro, ok. Tá sem dinheiro, o clube ganha pouco, vem ser reserva ou terceiro reserva, mas ele não pode virar titular. Então, o Sport precisa de um goleiro titular. E aí eu vou ser muito claro. Até para que Raus não tenha nas costas dele todo o peso do mundo. Eu e Cássio, a gente teve embates aqui por uma falha dele num lance que a bola não estava valendo no primeiro jogo. E o que é que significa esse debate? Se fosse Gabriel, se fosse Kaique França, se fosse qualquer goleiro, esse lance não teria gerado 3 segundos de debate. Um escanteio que o juiz não tinha autorizado. Não teria gerado 3 segundos. Por que gerou? Porque tá todo mundo. Não é com a lupa, não. É com a luneta para cada passo que Raus dá por falta do de jogo. confiança que a carreira dele... Mas exatamente isso que eu tô dizendo. Justamente Se fosse por não ter a credibilidade para estar onde tá. Se fosse Kaique França, se fosse qualquer goleiro com lastro, aquele lance a gente não teria passado 3 segundos debatendo. E ainda ganhou a camisa 1. Isso me incomoda. Me incomoda. Aí vê só. A lupa é enorme. Veja jogadas que se debateram sobre Raus. Na estreia, a jogada que vira um belo lançamento dele, a bola correu um pouco como correu hoje. Isso. A gente debateu aqui. Primeiro, eu nem tinha percebido isso no estádio, inclusive. Cássio e Cauê, na transmissão, tinham dito que aquela bola tinha escorrido. No segundo jogo, no primeiro jogo ainda, uma bola que ele vai no ar, não estava valendo, o juiz já tinha pitado, todo mundo parado, ele larga a bola. E na última partida contra o Vitória, uma bola que ele dá uma largada. Erros, com aspas, mínimos, que só geram debate por conta da enorme dúvida que
paira sobre o goleiro. Aí ele vai, com 1 minuto e meio, com 2 minutos de jogo, dá um gol. Comete uma falha grave. Tá? Gravíssima. Gravíssima. Ah, a Ju recuou no fogo. Recuou. Chuta, mas dá um bombom pra frente. Ah, o gramado é irregular. Quem tem que saber que o gramado é irregular não é quem tá aqui no ar-condicionado, não. É ele que tá lá pisando no gramado. Ele tem que saber mais do que a gente que o gramado é irregular. Aí o que é que se faz no gramado irregular? Domina a bola. Minimiza erros. Minimiza erros. Dá um bombom. Então, assim, ele tem total responsabilidade. E aí agora, veja por que a lacuna de House grita agora. Porque agora House é um goleiro que deu um gol. Ele é um goleiro que o Sport não ganhou. Sofreu ele é um goleiro que chegou sob uma chuva de críticas, pressionado pela própria carreira, pressionado pelo próprio tamanho. E agora ele está pressionado pela carreira, pelo tamanho e por ter dado um gol. Aí vamos lá, o Sport não contrata um goleiro até sexta-feira e não desata esse nó de Thiago Couto. Essa é a questão. Tem que desatar o nome. Tem que desatar o nó de Thiago Couto. E não desata. Aí eu acho que é o único caminho, tá? Eu não vejo o Sport contratando um goleiro até sexta. Só contrato pra jogar, esse é o único que eu aceitaria. Só pra concluir a frase. Aí House toma um gol defensável contra o Santa Cruz. Um gol normal. Que na luneta vai parecer... Que lá na luneta vai ser um absurdo. Vai dizer, o Sport não pode levar uma bola na barra. Goleiro chama gol. Veja só. E é isso que o Sport vai, valendo Copa do Brasil, valendo Copa do Nordeste e valendo a reconstrução moral do clube. Uma coisa é o Sport nessa reconstrução, novo presidente, nova gestão de futebol, novo treinador. Uma coisa é o Sport chegar na Série B, dizendo aqui, ó, voltei, arrumei a casa, fui campeão pernambucano, vou estrear na Série B com 27 mil pessoas aqui. Porque se o Sport for mediano na Série B, jogando com 20 mil, o Sport vai ser um mandante que vai deixar o time ali em sétimo, em sexto, em quinto, em oitavo, o tempo todo pensando em G4. Ganhou uma fora, duas fora, caso não seja um time que se transforme num favorito, como era, como foi em 24, como foi em 23. O Sport em 23 e 24 era o favorito a subir. Tá? Talvez até o principal. Isso. Mas, tirando o Santos, obviamente, em 24. Mas... se você conseguir reestruturar moralmente, tendo um time competitivo, você chega. E pra mim esse jogo agrava a situação de House assim, pra um ponto enorme. E aí tem que ver Thiago Couto. E agrava a situação da diretoria. Assim, que eu tô tentando apurar, não consegui. Obviamente o pessoal tá no pós-jogo, de cabeça quente. O que é preciso pra Thiago Couto estar pelo menos ok pra dizer assim, ó. Veja, House não tá dando não. Thiago Couto pode jogar? E detalhe, sobre uma informação que eu vi no chat aqui agora e fui olhar. Uma besteira, mas que pode significar alguma coisa, ainda mais nesses tempos, assim. Um torcedor atento acabou de dizer que Thiago Couto mudou a foto dele de perfil do Instagram, botou uma foto com a camisa do Sport. A foto dele no perfil do Instagram, a foto dele com a camisa do Sport agora. Isso voltou, né? Camisa de treino. Abre aspas, voltou, isso, né? Detalhe, isso é uma besteira, mas ao mesmo... Filho Vila, né? É uma besteira, pode ser uma besteira considerando rede social, mas dentro da forma como é futebol, como é notícia, isso. Na maioria das vezes... Isso avisa se casamento acabou, não? Imagina a troca de time. Mas na maioria... É triste. Só não vale pra Lucas Lima, que Lucas Lima às vezes apaga todas as fotos. Aconteceu alguma coisa, não, é comum. Na maioria das vezes, isso realmente indica. O cara, é sempre, fulano de tal começou a seguir. Porra, meu irmão, por que o cara vai começar a seguir esse tipo de coisa? Mas já vou dar uma cornetadinha nisso. Resolveu, beleza. Se tiver resolvido, ainda que a passagem de Thiago Couto seja o goleiro hipotético no Sport, porque ele é o goleiro, sim. O Sport quer o Thiago Couto do Vitória. Isso. O Thiago Couto do Sport não foi bem, não. Foi mal, inclusive. Isso. Mas querendo ou não, o cara ajudou um time de primeira divisão a permanecer na primeira divisão. Então, beleza. Aqui resolveria. Obviamente, tem dois caminhos. Essa demora foi para o Sport convencer Thiago Couto a ficar, ou estava tentando uma composição com outro goleiro, não rolou e você deu rap. E por que eu deixo essas duas opções, ou seja, essa dúvida? Porque, por exemplo, vai pro Clássico das Multidões, goleiro é ritmo, meu irmão. Aí beleza, o goleiro é Thiago Couto. Aí já estreia contra o Clássico. Aí, de repente,
Thiago Couto, aí todo mundo, o torcedor do Sport tá com o goleiro do Vitória. Aí, de repente, o goleiro do Sport, o Thiago Couto do Sport, passa a ser o Thiago Couto do Sport ano passado. O goleiro é ritmo, meu irmão. Então, assim, isso era pra ter iniciado. Detalhe, uma coisa até eu e Fred, a gente tinha falado. Ele podia até ter saído, mas ele deveria ter sido o goleiro do Sport até agora. O Sport era pra estar jogando com o Thiago Couto. Exatamente. Não era pra estar gestando House, não, porque, assim, dentro de um cenário, como é que se diz? De nível de competitividade maior, House, com todo respeito a House, não seria o goleiro titular do Sport na Série B, certo? Acho que isso aqui é ponto pacífico na mesa. House não seria, se o Sport brigando pelo acesso, House não seria esse goleiro. Então, se Thiago Couto tivesse sendo goleiro, mesmo sabendo que ele poderia sair, não faria tanta diferença não, porque se ele tivesse a condição de poder sair, outro estaria para chegar, porque você consideraria que House não seria o titular. Então, no fim das contas, eu acho que houve um erro na escolha da condução um erro grande, inclusive, na condução do goleiro do Sport. Tá um goleiro que não tinha confiança e continua mostrando que não é para ter tanta confiança assim, e o outro, se entrar numa reta decisiva agora, entra sem ritmo. Mas, no fim das contas, e aí, beleza, aconteceu isso. Pronto, se for o caso, entra Thiago Couto. Seria um reforço, inclusive, tá? Nesse momento, já que o Sport tá... detalhe, hoje é... Faltam 2 dias. A gente tá gravando aqui 19 horas, que é justamente quando fecha o 48 horas, tá? Agora é 48 horas. 48, não, é porque nesse momento agora Sim, é 48 horas, realmente, Isso. daqui a gente tá falando pra frente pra fechar o bid. Agora, sobre o Thiago ainda, eu acho que precisa ser falado. O que é que tá acontecendo? Vai ficar, não vai? Estamos tentando, Mas pela não estamos postura tentando. do clube, eu acho que vai falar, né? Assim, veja, isso tem que reconhecer. Os caras falando. estão publicando tudo, né? Quando resolve. Quando resolve. Não, é se resolver. Veja, Não. Mas o Sport, peraí, o torcedor do Sport vai... Tipo, ele veste a camisa do clube no Clássico das Multidões e só ali vai saber que ele é goleiro do eu Sport. não sei, Cássio. Veja só. Essa questão de Thiago Couto, ninguém dá um norte. Então, Não mas fez veja, o norte ainda. se com outros jogadores do Sport tá falando a resolver... Mas tá falando muito mas diga assim, depois. eu vou comparar Thiago Couto com o Lucas Lima. Com o Isso, Lucas Lima, é. a gente tinha nortes ali do que estava acontecendo. Com o Thiago Couto, ninguém sabe se tá pra ficar, se não tá pra ficar, Perfeito. se tá mais Não, fácil. então, mas se entendeu? ele ficar, o Sport Cara, não se veja só, falaria... se ele vai ficar, falar, não, vai falar, se ele cara. ficar Mas é isso que eu tô dizendo. repactuando, Vai o Sport falar, talvez óbvio, coloque. Mas não tem veja só, nenhuma não dúvida. falou dos que ficaram não, tá? O Sport não falou qual foi a negociação com o Barleta pra ficar. Não. Falou do O que Sport saiu. tá sendo ultra transparente com quem sai. Isso, Não sei assim, ó, a Barleta aceitou, reduziu, Mas veja, mas acho que tem Coutinho uma... voltou mas tem uma porque dif- trouxe, Pô, mas mudou o tem uma salário. diferença. Acho que tem diferença. Primeiro, Barleta já estava no clube. Não, sim. Eu nem Thiago acho- Couto não Sim, eu estava. sei, Tá- sim. Eu acho que tem uma... Veja, o jogador voltou e o Sport nos Mas tem pronunciou. Thiago Coutinho. Couto voltou... É porque eu acho que é diferente. Barleta estava no Mas Sport. Coutinho, Coutinho é igual a Filipinho, Coutinho, Gustavo ok. Maia. Filipinho. Gustavo Maia. Mas eu nem acho que tal. Nem sei se precisa falar sobre esses caras, não. também acho que não. Os que estão saindo tá Eu não ótimo. acho que tem que ter beleza. postzinho de Thiago Couto, não. Não. Eu só acho que alguém precisa ter. É o que a gente falou, nem em bastidor. Isso. Lucas Lima, a gente sabia quanto o esporte propôs, sabia o que ele queria. Não, A sensação que eu tenho é que o esporte. até um Ítalo deu entrevistas no pré dizendo que tava negociando, tal, blá, blá, blá. A sensação que eu tenho é que o esporte não tem muita ideia do que fazer com o Thiago Couto. Eu só não entendo porque não faz assim, ó. Roger, vê só. Esse jogador aqui. Porque, detalhe, o esporte tem que pagar o salário de Couto. Tá pagando. Tá exatamente. pagando, porque senão ele entra na justiça. Isso. Roger, ó. Esse Vamos pro jogador jogo, aqui velho. é Vamos teu pro goleiro. jogo. Porque, vou dizer uma coisa que me parece. De detalhezinhos. Isso aí não é nada que alguém falou de forma muito direta. Sabe quando você vai juntando impressões? Me parece, às vezes, que há um excesso de cuidado com tudo. E é como se aquela vontade de Ítalo de zerar. Parece que ela pesa sobre algumas questões. Eu vou dizer outra aqui. Zé Lucas. Tá? Tá na hora, né? Zé Lucas. É como se o Sport pensasse assim: a gente não vai ter Zé Lucas pra temporada inteira. A gente não sabe até quando vai ter Zé Lucas. A gente pode ter Zé Lucas até a Copa do Mundo, a gente pode ter Zé Lucas até dezembro, a gente pode ter Zé Lucas até semana que vem. É como se, a partir daí, Zé Lucas deixasse de ser trabalhado pra jogar. Essa impressão eu confesso Tá? que eu não tive não ainda. Detalhe, eu acho até que eu espero que em relação a Zé Lucas, eu tive lá atrás dizendo assim: não, e Zé Lucas? Não, mas Zé Lucas a gente não sabe, né? Tipo, montando o time, conversando, como é que tá sendo trabalhar o time? Eu disse: Zé Lucas. Não, Zé Lucas a gente não sabe. Como se Roger, isso aqui é suposição, tá? Tivesse sido assim, ó: eu não vou trabalhar
com Pra quem eu não perder conto. daqui a pouco. Eu não sei se Thiago Couto tá numa situação como essa, mas aqui é goleiro, tá? É goleiro. E outra coisa, você tem que olhar pro mercado. Thiago Couto vai pra onde? Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Thiago Couto vai jogar aonde? Vai parar de jogar futebol igual a Fábio Matheus. Fábio Matheus vai parar de jogar futebol. Pelo esporte, o cara vai parar de jogar futebol. Não consegue negociar. É outro que eu não entendo, que assim... Não pode jogar em Pernambuco agora. Tem essa questão, ok. Mas ele vai ficar em casa, ele tá em Pernambuco. Então assim, bota dentro do CT, cara. Bota pra treinar. Meu amigo, você vai morar aqui. Bota pra treinar. Pra sair, é pra sair. Mas até sair vai ficar treinando aqui. No mínimo, é um sparring melhor pro time titular. Exatamente. Tá? E outra coisa, jogadores que você tem obrigação contratual. Então, essa questão do goleiro, pra mim, até sexta-feira agora só existe um, Thiago Couto. E eu acho que só tem essa saída. Eu não vejo o Sport contratando goleiro. É a única saída é Thiago Couto. Vamos pra outra lacuna gravíssima, que o jogo de hoje foi um tapa na cara. Detalhe, mais um. Porque as 3 partidas até aqui, vamos lá. Matheus Alexandre chega no Sport. Eu confesso que eu não tinha visto jogos do Cuiabá o suficiente. Mas já chegou incomodando pelo valor. Pra ter uma opinião formada sobre Matheus Alexandre. Tá? Prévia. Até brinquei aqui com o Lucas hoje. Eu disse, Lucas, vê só, se eu tivesse mais tempo na minha vida, eu ia chegar em casa agora, ia procurar umas 3 partidas que ele jogou os 90 minutos e assistir ele jogando no Cuiabá. Eu ia mandar te internar. 90 minutos, porque assim... Ele tem que ter jogado mais do que isso, porque não é possível, claro, tá? Tem que ter jogado. Então, a gente tinha, sob Matheus Alexandre, uma perspectiva de ser um grande lateral, porque o Sport pagou 9 milhões de reais nele. Mas essa perspectiva dele ser um grande lateral acabou na Série A do ano passado. Até antes da Série A já vinha, né? Já entrou na Série A. Já entrou na Série A ruim. Com ele, todo mundo preferindo Hereda, né? Isso. Ok. A Série A foi desastrosa com um ou outro momento em que aparecia alguma coisa. No final do ano, todo mundo pensou: vai baixar o nível. Vai zerar, vai baixar o nível. Ele tem força física. Talvez, numa Série B, Matheus Alexandre seja útil. Aí vem 3 jogos do estadual contra Decisão, Vitória e Maguari. E parece que o Sport está na Série A. E Matheus Alexandre. Parece que Matheus Alexandre ficou na Série A. E Matheus Alexandre não ganhou nenhuma bola. Pô. Matheus Alexandre não fez uma grande jogada. Matheus Alexandre hoje recebeu bola a partida inteira. Não conseguiu conectar jogadas. Atrás ele é driblado. Na frente, se o marcador parar na frente dele, acabou a jogada. Acabou a jogada. Não consegue botar na frente e cruzar. Roger tirou Matheus Alexandre. Roger é um treinador incomodado. Isso é a melhor característica de Roger até aqui. Ele não deixa passar o que tá todo mundo vendo. Um detalhe que eu não sabia. Roger jogou com o Matheus Alexandre, sabia? Foi? Sabia não. Na Inter Limeira. Ele fala também no podcast do Sport. Eles jogaram juntos quando o Roger ainda... Foi o último clube de Roger. Matheus Alexandre estava na Inter Limeira. Eles jogaram juntos na Inter Limeira. Então ele conhece de longos tempos. Maxi tava mal contra o Vitória. Roger tirou. Matheus Alexandre tava mal hoje. Roger tirou. E tirou para colocar Augusto Pucci. Veja só, na primeira bola... Ele passou, cruzou. O menino foi melhor que Roger. Que Matheus. Que Matheus. Na primeira bola. Passou, recebeu um passe de Marlon, passou, foi até a linha de fundo cruzou e cruzou bem. O zagueiro tirou, mas enfim, ele meteu cruzou a bola bem, na área, a bola em okay. condição de cabeceio, com visão, tinha jogador na área, não foi uma bola ao acaso. E detalhe, o resto da partida inteira, pelo menos, detalhe, nesse momento do jogo, né, o Sport com 1 a mais, a gente não viu Pucci ser pressionado defensivamente. A gente não viu uma demanda defensiva de Pucci quando ele entrou. Mas, com a bola, ele foi muito melhor do que Matheus Alexandre. Foi. Tá. Muito melhor do que Matheus Alexandre. E aí o Sport vai como? Até o final do Pernambucano. Com o Matheus Alexandre. Com Matheus eu não Alexandre. tenho dúvida. Com Matheus e Pucci. Não. Com Matheus e Aju. Eu acho que que pode Ítalo. jogar pela direita. Eu acho que é Ítalo. Não sei porque Ítalo não tava no banco hoje. Tem que assistir Mas eu acho que vai ser Ítalo. Mas o eu achei reserva é Ítalo Ítalo. Ítalo foi pro banco nos 2 jogos. Acho que hoje, por uma característica ali, ele tem acho que se a força ofensiva, né? Que Ítalo é mais defensivo. Enfim. Mas eu acho que o primeiro reserva é Ítalo. Eu acho que sábado vai estar Ítalo no banco.
a Ju com o Marcelo Benevenuto chegando vira uma opção? Pode ser uma opção. Agora, Benevenuto, eu acho que precisa de um pouco mais Mas de tempo. vocês falaram tanto assim na questão do ativo de Carlos Alberto, assim, repito a minha análise sempre pela parte da lógica de que Matheus Alexandre ele continua sendo algo que o Sport precisa trabalhar, tem que dar um jeito, meu irmão. O jeito, na verdade, talvez fosse encontrar um novo clube para ele, mas como vai estar muito difícil, o mercado ainda enxerga Carlos Alberto, mas para o mercado voltar a enxergar Matheus Alexandre, acho que vai dar mais trabalho. Meu irmão tem que ser o cara, velho, pelo menos até supostamente Claudinho acertar. O Pernambucano. Mas é não isso, dá né? pra jogar o Pernambucano. Mas é por isso que eu falei de Carlos Alberto. Eu acho que podia estar aí no bolo, entendeu? Podia estar aí no bolo. Eu acho que é mais porque fácil. Carlos Alberto, mas, por exemplo, o Carlos vender, Alberto, emprestar, sim. esse futebol chinês, isso não chega, nem isso teve pra Matheus Alexandre, pô. Carlos Alberto teve essa questão, disse, ó, tá indo, não sei o quê, tá. Matheus Alexandre, não há. Assim, ó, disse, ó, meu irmão, embala o menino aí que não tem outra opção, não. Então, eu acho assim, tem que fazer alguma coisa, tem que dar oportunidade, ver se esse cara, se é falta de confiança, se o psicológico tá... Enfim, se ele consegue desenvolver futebol, porque realmente é um ano de clube e, assim, é muito limitado, infelizmente. Porque a história do Claudinho, acho que foi na matéria de Camila, que fala que não é pro pernambucano, né? Assim, eu até acho, a gente tava até conversando antes também, que é uma decisão ok, porque Claudinho tá voltando de lesão, acho que não sei se já voltou a treinar com bola ou não. Pela notícia que tu ter visto da Bahia, ele iniciaria nessa semana a transição, tá? Mas a transição depois de um longo tempo, né? Que aí a Desde transição outubro, demora... Desde outubro, Não é uma transição simples. Então talvez o Sport esteja apostando em vir em março mesmo, porque livra um mês de salário. Mas vamos lá, Lucas. Se você traz ele, tá? O Sport joga contra o Santa Cruz. Se o Sport empatar com o Santa Cruz, a gente não sabe aqui o resultado de Náutico e Retrô. Vamos considerar que o Náutico prevaleceu, tá? Fez o que deveria fazer. Se não prevaleceu, aí você refaz as contas na sua cabeça. O Sport joga pelo empate, basicamente, contra o Santa Cruz, pra... Passar 15 dias sem jogar, né? Não, passa 10 dias sem jogar. Né? Passa... 10. 10 dias sem jogar. Porque é quarto E depois mais 10. Porque para pro Carnaval e não volta na quarta de cinzas. Tá falando na semifinal, Lucas. Isso, então o Sport para 10. É dia 11. Pode ser 11 dias, talvez. Não, veja só. Sim. Um intervalo em torno de 10 dias. 10 dias e depois para de novo pro Carnaval pra jogar a volta. A segunda semifinal depois de mais de 10 dias. Eu acho que Claudinho tem condição de jogo. Dia 20 e tantos de fevereiro, ele tem condição de jogo. Isso, se o nome do cara sair no bid. Não, então. Claro, não, mas, mas o debate é se vale a pena trazê-lo. Não, então, mas mesmo assim. Sair no bid é rápido, pô. Mas se trouxer amanhã... Não, mas pra trazer no bid significa que fechou tudo, que documentação então, a gente sabe, tudo. Cara, porque o debate aqui que o Lucas trouxe é o seguinte: que, segundo a matéria de Camila, o Sport, por ele não estar pronto agora, prefere... Não, isso é uma suposição minha. A matéria fala que a negociação só é para depois do Pernambucano. A minha suposição é que é uma opção do Sport. Por ele não estar pronto fisicamente agora, isso. O Sport não. Então, deixa ele... Um mês a menos de salário. Um mês a menos de salário, ele fica no Vitória e em março eu pego. Pra fazer isso, teria que pagar um mês de salário também. Então, essa é a questão. Ou a parte que caberia ao Sport nesse salário. Pronto, claro. É aí onde eu tô. Eu traria Claudinho agora. Mas a que preço, pô? Tem que assim, a que preço é um mês a mais de salário? Esse é o debate que a gente tá tendo. Não. A que preço... Acho que não é só isso que tá inviabilizando o negócio até agora, não. É a parte que o Sport vai pagar do salário dele. Não, mas em tese, isso tá negociado. Isso está negociado. É metade do salário dele. Ele viria depois do Pernambucano. Agora, a minha suposição é que é por conta do... A matéria de Camila diz que viria só pra Série B. Pra Série B. Porque contra o Santa Cruz, no primeiro jogo da semifinal, se o Sport for pras quartas, Claudinho não tem condição de jogo. Sim. Mas dia 20 de fevereiro ele tem condição de jogo. E sabe o que aqui tem também? Tem Copa do Brasil. Sim. Tem Copa do Brasil. Tem a volta da semifinal e se passar as duas finais, pô. Sim. Que no final das contas, no campeonato que você enfrenta decisões, vitórias, Jaguares, Maguaris da vida, você basicamente tá preparando o cara pros 3 jogos que importam. Isso. Pros 3 jogos que importam. Todo mundo tá sendo preparado pros 3 jogos que importam. Pra trazer logo. Porque senão é Matheus Alexandre. Porque detalhe... E é Matheus Alexandre e só Matheus Alexandre. Esse é o problema. Não é isso. Porque aqui, por exemplo, o Davi entrou, foi bem, não. Foi mal, não. Parecia ter um lateral ali. Veja só, dos 4 laterais que jogaram hoje, o pior foi o Matheus Alexandre.
Foi. Filipinho, Davi, Matheus e Pulse, o pior foi Matheus Alexandre, pô. Foi. Tá? E aí eu acho que tem uma demanda. A ponta é outro lugar outra que demanda. precisa de mais um, pô. Precisa. Porque só vai... E Agora não é tem Cleiton. Cleiton Cleiton a gente já tá e considerando. Barleta. Tá? Mas precisa de mais um. E precisa de mais um. Precisa de mais um. Precisava demais, é porque... Não, mas pra agora, né? Não, vai, porque precisava demais. Diante das Porque- urgências mais urgentes... Porque aqui eu acho que não vai dar conta não, tá? Marlon. Não, pro ano todo Não, tô falando pernambucano mesmo. Acho que precisava um pernambucano mesmo. Mas aí acho que a gente tem que Tem que aceitar, tem né? que se abraçar. Tem umas coisas que a gente tem que escolher e se abraçar. E na dividida, Mas eu acho que precisa de fato de mais um ponta, porque você tem Barleta, tem Cleison que já jogou bola na vida, já. Sim. Mas é uma incógnita também. Como vem, como chega. É um cara que chega com status de titular? É. Mas não fez um ano bom ano passado. Jogou. No mais time que foi campeão. reserva do que titular. Mais reserva do que titular. Mais tá? entrando do que titular. Mas ok, chega pra titular. Chega com status titular. Mas precisa de mais um. Porque Exatamente. Gustavo Maia não é o cara que a gente pode confiar. Vai achar um lance durante os 90 minutos ali que todo mundo vai dizer, porra. Mas nos outros 89 minutos. Eu vi vai até que ter teve aquele gente jogador. aqui no chat que se indignou quando eu falei que Carlos Alberto é melhor do que Maia. Eu vou repetir aqui. E vou colocar mais um ponto na frase. É bem melhor do que Gustavo Maia. Eu acho também melhor. Gustavo Maia nunca conseguiu jogar futebol no Campeonato Brasileiro de qualquer divisão. Gustavo Maia foi pro Criciúma. E o Criciúma Fez um jogo. considerou que o jogador não tinha capacidade física de jogar. Ele nunca jogou em canto nenhum. Enquanto lá, Carlos Alberto, com todos os... O problema de Carlos Alberto, minha gente, é que ele custou 15 milhões. 15 milhões. É isso, pô. Se Carlos Alberto tivesse muita chegado no coisa. esporte, ó, tá trazendo Carlos aí... Alberto. mas isso é óbvio, pô. Então, eu não tô falando isso, cara. Estou dizendo assim, numa comparação com o Gustavo Maia, que é o que eu tô debatendo aqui. Gustavo Maia nunca jogou futebol Carlos Alberto é profissional mais jogador. no Campeonato Brasileiro, em Faz nenhum raiva, time. mas é E mais ele não é uma jogador. criança, não. Eu repito, ele foi pro Criciúma e foi considerado sem condição de pisar no gramado. Gustavo Maia vive do sucesso que ele fez na base. Exatamente. Quando foi bater no É um Barcelona. dos jogadores que não teve transição. Então, Aí, vive disso ainda. Carlos Alberto, no América Mineiro, foi como? Muito bem. No Botafogo, jogou, reserva, entrava. Não, no melhor time que o Botafogo teve. Entrava, Era reservaço, pô. Assim. Reserva. entrava, Não vou fazer essa releitura de Carlos Alberto, reserva. Eu não tô não. fazendo releitura, não. Reserva. Reserva. Ele não entrava, ele entrava. Veja, veja, quando o Sport faz essa contratação de Carlos Alberto, ele foi superestimado. Veja só. Muita coisa. Cássio, o que a gente muita tá coisa. fazendo aqui é Muita o coisa, seguinte. foi O que pouco a gente não. tá dizendo aqui é o seguinte. Se tivesse chegado por empréstimo ao salário que ele recebe. O América vendeu ele pro Botafogo por 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões. No Botafogo ele regrediu e o Sport pagou 15. Claro, é um isso que absurdo. aconteceu. É um absurdo, tá? Ele regrediu no Botafogo. Ele fez 33 jogos no Fez Botafogo 33 jogos no em Botafogo. 2023. Fez 33 jogos. Isso inclui Taça Rio, isso inclui o Campeonato Carioca, isso Cássio, inclui os mesmos jogos que o Gustavo Maia tá fazendo agora. Veja 11 só. no Carioca. Aí, um terço. 22 jogos ele jogou. Veja só. Carlos Alberto, até o Sport, ele era considerado um atacante. Ok. O Sport pagar 15 milhões. É que quebrou a vida dele. Acabou se com a tivesse vida dele. chegado como Acabou com a chegou- vida dele. Como Tá? chegou Cleison agora? Pronto. Acabou. Se tivesse chegado como chegou Cleison agora, pelo salário. Mas a gente acabou de avaliar Matheus Alexandre. Infelizmente, a avaliação dele dele mas não eu pode não ser tô feita. avaliando Nós ele falando aqui, não. Pronto, vou nem pra parecer que foi você, falar para o público. Infelizmente, a avaliação de Carlos Alberto não pode ser feita dessa forma, porque a de Matheus Alexandre também não é. Ele poderia ser esse jogador. Era o que você falou é a mesma coisa que eu falei do lateral direito. Se ele chegasse o atacante que veio dali, que veio do Botafogo, da base do Botafogo, veio por empréstimo, com opção de compra no fim e tal, como tantos outros negócios existiram e vão continuar existindo. Beleza, foi muito abaixo, não deu certo. Será que ainda dá certo? Você poderia insistir? Mas na hora que tem os 15 milhões, infelizmente, pelo menos pra mim, vou dizer a minha opinião, Fica uma infelizmente, tatuagem no cara. nunca vai ser possível avaliar o jogador sem considerar isso. Sem considerar que ele é um jogador que não entrega. Porque o que você fala que Gustavo Maia não entrega, mas Gustavo Maia custa isso aqui. O que Carlos Alberto custa e o que ele entrega é proporcionalmente muito pior.
No esporte, custou. No esporte, claro, pô, eu tô falando isso. O que custou? Para o esporte. O que Gustavo Maia custou, e o que Carlos Alberto custou, e o que cada um entregou, proporcionalmente, na minha opinião, o dano de Carlos Alberto muito pior, mas eu não tô aqui analisando o passado, não. O que eu tô analisando é o seguinte aqui. Carlos Alberto é um jogador de futebol que disputa a Série B. Tanto que ano passado fez seus golzinhos no Cuiabá. Foi lá e jogou e fez seus golzinhos. Ah, eu queria Carlos Alberto? Não, eu queria Yuri Castilho. Eu queria Juninho, que o Náutico contratou. Eu não queria Carlos Alberto. Agora, entre ter Gustavo Maia... Ah, porque Gustavo Maia fez um golzinho... Eu falei desde o dia, aquele golzinho que Gustavo Maia fez no jogo contra decisão, aquilo vai custar. Tá custando pro Sport até hoje. Gustavo Maia, repito, é um jogador que nunca jogou em lugar nenhum desde que saiu da base. Tá? E detalhe, pode ser reserva desse esporte. Sim. Pode. Ok. Mas não pode ser titular e não vai ser mais, obviamente, tá? Não sei se pro Clássico. Não sei se pro Clássico. Eu no Clássico já abriria o Maxi ou o Depena. Eu já não iria com ele, mas eu acho que o Roger vai porque a primeira impressão foi muito boa. Vai fazer o quê? O cara tem que respeitar o que tá vendo dentro de campo. Gustavo Maia foi bem contra o Decisão. Vai fazer o quê? Fez um golaço, trabalhou bem a bola. Você vai fazer o quê? Você tem que respeitar. Tá? Agora, tem alguém para chegar para essa função? Ou destrava Castilho. Só tem dos nomes falados, só tem Castilho. É o que o Lucas já falou aqui. Se tá pensando em trazer mais um detalhe, a lógica é que não vai trazer mais ninguém. Mas vamos dizer que teve uma reunião e disse, pelo que mostrou hoje, não dá para confiar em Maia, tal. Vamos. Vamos dizer, antes disso, que a declaração também foi um blefezinho, que acontece. Um blefezinho. Mas se não foi, vamos dizer que teve uma reunião agora, que os caras rediscutiram, e assim, vamos gastar ficha aqui em alguém, né? Aí vamos lá. Vamos trazer mais um. É o que o Lucas falou. Não dá para dizer, agora vamos sondar tal atacante para começar uma negociação e resolver em 48 horas. É difícil. Não dá. Ou bota a ficha em Ou faz assim, Castilho, Curitiba, tá faltando o quê? Aí mais 20 mil, aí mais 30 mil, vai, vem. Em algum momento vai ser preciso fazer um esforço. Isso, aliás, isso. Ou mais cedo ou mais tarde, veja. Mais cedo ou mais tarde vai ser preciso fazer um esforço, porque se for assim, contando centavos, não vai sair disso não. É exatamente isso. Dizer, Castilho, não era 150, eu quero 180. Vem, tá bom. Porque isso aí não custa nada se ganhar um pernambucano. Se recuperar a torcida. Se acalmar a situação. Vê o chat hoje. Vê o Twitter. O clima já pesou. A capacidade do esporte de digerir 2025 e erguer a cabeça para 2026, ela vai ser colocada em prova todo santo dia. Todo dia. Se empatar com Santa Cruz, se perder de Santa Cruz sábado, é um inferno. Por quê? Porque não, tá ferido. Se empatar, evita-se de repente entrando no lugar que o cara pode até passar para... Porque tá ferido demais de uma vergonha histórica de 2025. Mas é injusto, Fred, que o time de 2026, que a nova gestão, que o novo clube, que o novo técnico paguem pelo erro do passado. E deixou de ser esporte. A gente sempre diz, o esporte é muito maior do que as pessoas. O esporte é o mesmo, meu amigo. O esporte de 25, de 26, de 1905, de 2027. O esporte continua sendo o esporte. Traz as honras, traz as glórias e traz as feridas e as dores. Não existe delete, não. Como é que deleta? Veja a situação que não deleta, que o esporte tem um jogador como o Carlos Alberto, um atacante que para a Série B é um nota 6, e ninguém quer que ele jogue, porque ele custou 15 milhões numa insanidade do ano passado e não jogou nada na Série A. Pronto. Mas Carlos Alberto domina a bola aqui atrás e leva para frente, com velocidade. Gustavo Maia não faz isso, eu não sei se Marlon faz. Eu também não sei se Carlos Alberto faz, não. Acho que parece mais aquela lógica do jogador que tá no banco. Sabe aquele negócio do reserva? É um pouco disso também. Que você começa, quando você pega sempre o reserva gera... Tem, claro que tem. A expectativa. Eu acho que esse Carlos Alberto é uma irritação de Gustavo Maia legítima, mas você começa, o indivíduo, você começa a projetar que aquele outro jogador seria melhor
Até ele entrar e mostrar que você lembrar. Realmente não é. Melhor no sentido de não faria tão diferente. Porque até imagina que para o mercado, Carlos Alberto seja um jogador melhor que o Gustavo Maia. Sim. Mas o debate não é esse. O debate é para o esporte a longo prazo, ou seja, uma temporada inteira. Quem é que pode render? Eu acho que talvez nenhum dos dois, assim, no fim das contas. Detalhe, os dois são ativos do esporte, né? Assim, aqui contra Gustavo Maia também foi. Também é. Deixa eu dar aqui os números, tá? Tentar levantar os números aqui. Carlos Alberto, tá? Deixa eu levantar aqui um segundo. Enquanto isso, Márcio abriu uma enquete aqui. Quem você prefere, né? Carlos Alberto ou Gustavo Maia? Tá disputadíssimo. Tem 53 votos, 53% para Carlos Alberto, 47% para Gustavo Maia, mas já teve Gustavo Maia na frente, Carlos Alberto na frente. Tá trocando. Vamos lá. 2025, tá? Carlos Alberto jogou 49 jogos e fez 8 gols, tá? Gustavo Maia jogou 18 jogos, sendo 16 pelo Sport e 2 pelo Criciúma. E fez 25 pelo Sport. E saíram mais ou menos. Acho que Carlos Alberto esticou um pouco mais. E fez um gol, tá? Carlos Alberto jogou mais do que o dobro de jogos e fez 8 gols, com o Gustavo Maia fez 1. Em 2024, Carlos Alberto fez 59 jogos. Não. Ah, desculpa, não. Eu contei com 23. Fez 26 jogos e 5 gols, tá? Em 2024, no Náutico, Gustavo Maia fez 19 jogos e 6 gols. Em 2023, Carlos Alberto fez 33 jogos no Botafogo e 4 gols. Gustavo Maia fez 5. Tava no Inter, né? Não, Vila Nova e Valência, né? Valência B. Fez 8 jogos. Como principal, já que sem contar o B. Fez 5 jogos e nenhum gol. Assim, tem uma diferença aí. Agora, diferença de jogador. Gustavo Maia pode errar. Pode chutar o chute que ele deu pra cima deu hoje. Se aquilo ali é Carlos... Vamos supor, o Sport traz Carlos Alberto. Carlos Alberto dá o chute pra onde deu, a turma ia querer que ele voltasse a pé de bonito. Aquele áudio. Volta Kelvin, traz Mansur na cacunda. Volta a pé, porra, filha da puta. É isso. Porque 2025 feriu mortalmente, tá? O moral do Sport. Então é isso, né? De elenco, eu acho que a gente... É isso. Existem outras lacunas, sim. Mas, assim, goleiro, lateral direito e ponta seriam o que seria, assim... se o Sport trouxesse até sexta, leia-se Thiago Couto, já seria muito bom. Já seria fechar uma caixa ali importante, entendeu? E o resto, de fato, deixa para março aí, para quando começar a Série B. Até para que esses que estão aí se provem. A gente vê um Zé Gabriel, o nível de atuações de Zé Gabriel, até lá para saber se vai precisar de um cara para repor o Zé Gabriel, para disputar com o Zé Gabriel ou não, entendeu? Tem vários jogadores aí que precisam usar o pernambucano para se provar. Marlon Douglas é outro jogador que precisa ver se vai ter condições de jogar a Série B pelo Sport ou não.